Olá, eu sou Wagner Souza, graduando do curso de Engenharia Civil EAD pela Uniredentor, e seguindo a proposta da atividade avaliativa 2, de extensão integradas, extensão integrada e exatas 8, na supervisão do professor Rômulo Rodrigues Coelho. Como disse inicialmente, eu sou o Wagner, e vou falar, o tema é engenharia no dia a dia, e como em trabalhos anteriores eu optei por falar da minha experiência profissional. Já atuo na área como mestre de obras e também gestor, em parceria também com o escritório de arquitetura e de engenharia de alguns dos meus colegas. E dentre os temas, eu vou iniciar falando de um dos pontos que eu acho que é um dos pontos cruciais para quem opta por trabalhar com mão de obra, que é o meu caso. E a minha intenção posteriormente, após formado, é de continuar atuando para mim mesmo. E eu escolhi falar de gestão de obra, nos primeiros passos da gestão de obra. Nesse tempo que a gente tem de experiência de campo, me deparei com algumas situações em que o cliente ele sonha com o que há de melhor, com o que é de ponta, e às vezes o cliente, por ser até mais acessível, ele procura um escritório, procura um engenheiro, um arquiteto e faz os projetos iniciais, até mesmo os projetos 3D, o renderizado, que fica muito bonito por sinal, e o cliente apaixona com aquilo que ele vê e ele fala que ele quer aquilo ali. E já me deparei com situações do cliente não estar resguardado, não estar bem orientado, e ele investir naquele seu sonho, e o sonho daquele projeto era incompatível com o perfil financeiro daquele cliente, e ele ter que dar uma pausa no seu sonho, interromper a construção, ou muitas das vezes desfazer de algo que ele não tinha planejado desfazer. Então, tendo em vista esses registros, eu hoje, em parceria com alguns colegas, a gente faz toda essa assessoria para um cliente quando ele opta por iniciar uma construção, Nós estamos falando de unidade habitacional, no caso que o cliente vai construir para ele mesmo morar. Então a gente tem toda uma assessoria, a gente pega o sonho daquele cliente, transforma num projeto, faz uma entrevista com esse cliente do seu perfil financeiro, faz uns pré-orçamentos, Sabemos que dependendo do tempo de execução dessa obra, seja de 6 meses, um ano e meio, dependendo do padrão ou do tamanho da mesma, esses valores vão sofrer alterações. Mas mesmo sofrendo alterações, é possível prever essa oscilação, por mais que ela oscile, ela não tem uma discrepância. Então o cliente consegue iniciar algo de maneira mais consciente. Então a gente faz os pré-orçamentos desde a fundação, desde o projeto, desde taxas para aquele cliente até a conclusão da tua obra, mas com observação, com uma ressalva que esses valores podem sofrer reajuste, tanto para cima quanto pode haver desconto dependendo do produto, mas fazendo assim o cliente terá mais certeza, mais planejamento financeiro, ou até mesmo em alguns casos que muitos clientes recorrem ao financiamento, desde a aquisição do imóvel, está muito comum agora, até o financiamento do material, também da mão de obra, mas ele vai estar planejado para isso, porque se não houver uma boa assessoria, o crédito que ele recorre pode não cobrir tudo o que ele sonhou. Então, tendo em vista, eu abordei esse ponto, falar de gestão de obra.
Então, o conselho inicial é traçar o perfil do cliente, o que ele tem em mente, se o que ele tem em mente ele tem recurso, se ele tem o crédito, ver se o crédito dele está compatível com aquele sonho, com aquele projeto. Aí, além do levantamento do quantitativo de materiais, tem o conselho de considerar um DX, né? Algumas pessoas trabalham na casa de quase 30%. Nós trabalhamos com a média entre 10 e 15, dependendo do padrão de acabamento. O que é essa variação? O que é essa oscilação? Você pode, por exemplo, no momento não conseguir o material no fornecedor que foi cotado a princípio, ter que recorrer a outros fornecedores de maior distância. Você pode ter um custo adicional com frete que não estava previsto e outros detalhes mais, né? Até mesmo aquele possível reajuste que pode vir a haver, que pode vir a acontecer, estará dentro desse DX aí. Também levantamento de custo quanto à mão de obra, toda ela, desde a execução até a parte cinza também de acabamento, no que também há pinturas elétricas e diretos, indiretos, custos indiretos. Outro ponto muito importante, taxas. Já vi muito cliente ser surpreendido que alguém fez um levantamento para ele de material, de mão de obra, e quando ele foi formalizar, quando ele foi dar entrada nos processos, pedir alvarás ou mesmo baixar bits, ele ser surpreendido com taxas que não foram previstas lá no início do projeto, dos primeiros encontros, das primeiras reuniões. Então, diante de todos esses detalhes, hoje a gente trabalha em parceria com o escritório de engenharia e de arquitetura, onde antes mesmo de dar início à obra, o cliente já está ciente de todos os seus custos, todos os seus gastos diretos e indiretos e dos possíveis adicionais que pode vir a surgir. Fazendo assim, a probabilidade dessa obra ser interrompida ou do processo ser interrompido, ele é mínimo. Então, diante disso, eu escolhi esse ponto para a gente estar trabalhando, para estar gravando esse vídeo. E lembrando que esse levantamento, essa gestão, nós fazemos para execuções das nossas próprias obras. Temos equipe que trabalha desde a elaboração dos projetos, orçamentos e execuções dessas edificações, desses empreendimentos, que na maioria das vezes os clientes que nos procuram para fazer para eles mesmos morarem. E aí a grande importância, o papel de colocar na prática o que a gente aprende durante os estudos, né? Código de ética do município, órgãos que devem ser procurados no momento da elaboração do projeto arquitetônico, procurar fazer o mais próximo possível do que é recomendado, pois é comum quando vai dar entrada, vai fazer a solicitação do alvará para início da construção, é enviado para a equipe de engenharia do município e ali esse projeto ele passa por revisões, por engenheiros, onde eles avaliam cada detalhe, recuos, normas, né, corredores, recuos de janelas, de portas, os layers. Então, assim, se a informação estiver cruzada, se tiver muito poluído visualmente a prancha, então volta com essas observações, onde a gente tem um prazo para poder regularizar isso, é enviado novamente após a aprovação desse projeto, virá a campo um fiscal do município, por isso a importância de aguardar o alvará. No nosso município hoje nós trabalhamos com dois tipos de alvará, o permanente e o provisório. O provisório é onde o responsável técnico, né, se responsabiliza pelas informações enviadas, e esse alvará rápido
te dá o direito de começar a obra um pouco mais cedo, até que saia o alvará definitivo. Porém, o responsável técnico é que será responsabilizado quanto à fidelidade daquelas informações. Se ele iniciar a obra de maneira que está incompatível com as informações que ele enviou ao município, ele será penalizado. Então, assim, tudo isso a gente vê nos nossos estudos. O nosso município, por exemplo, a taxa de ocupação é de no máximo 50%, né? E ainda observando o zoneamento da cidade, são diferentes regiões, diferentes edificações que podem ser feitas, altura máxima, largura máxima, se pode ser misto, se pode ser só comercial, se pode ser só unidade habitacional e assim por diante. Então, assim, hoje a gente vê na prática a importância que é a carreira do acadêmico que presta atenção nessas coisas. Ele sofrerá menos quando ele já estiver atuando na área, ou seja, ele já vai sair na frente de outros profissionais se ele se atentar para esses detalhes.